Vamos para a nossa última palestra de hoje, desse dia carregado de conteúdo, conhecimento. Chamamos o doutor Oswaldo Agripino, sócio do escritório Agripino, Minati, Miller Zanis e Santos Advogados, pós-doutor em Regulação de Transportes e Portos, Kennedy School, Harvard University. A palestra é Como mitigar prejuízos na logística marítima e portuária. Está com você. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a Ângela pelo convite, a iniciativa da EXA, né, dizer que é sempre para a EXA, voltar a Santos. A primeira vez que eu vim a Santos foi em 82, eu estava no segundo ano da Escola de Oficiais da Marinha Mercante, no estágio de um navio que foi para os Estados Unidos, Costa Leste, né, Nova York, Filadélfia, e depois o Canadá, Montreal. Eu também antes de fazer Direito, eu me graduei em oficial de náutica e viajei durante 4 anos e meio para 27 países e operei em 65 portos. Então, e depois eu fiz Direito, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e não consigo largar o setor porque ninguém morre de tédio, eu não gosto de tédio, né? Então, setor que todo dia você está aprendendo alguma coisa, e é muito gratificante estar em Santos, e uma cidade, eu sou do Rio, moro em Floripa, Itajaí, Curitiba ali. Estou vendo aqui a presença do Heron e do Lucas, né, da Elox, né? Tem ali o lado tecnológico da startup, que tem ajudado bastante a incomodar aí quem não faz o dever de casa. Então, o que eu vou falar aqui, pessoal, e parabenizar também a Ângela, que está fazendo um trabalho aí em equipe, né? Essa questão do diálogo, conversar, sendo transmitido e essa informação sendo levada não só para o Brasil, mas até para quem está no exterior, o nível de qualificação, de detalhamento das particularidades das operações de açúcar são muito relevantes para quem quer operar com o mínimo de segurança jurídica. Então, pode passar, tem minha ideia aqui, na verdade, eu queria colocar, né, o que fazer diante do colapso logístico nas operações de container. Mas aí eu estou pegando leve, porque nós vivenciamos um colapso logístico. Não é só no container, não, né? Eu peguei o avião às 6h30 e navegante para ir na Gol para ir para Guarulhos, saiu, aí eu estou vendo o avião circulando em Curitiba, não tem espaço para aterrissar em Guarulhos. Como é que faz isso? Aí vai para o Rio, vai para o Galeão. Cheguei às 11h30 em Guarulhos. Então, isso é um colapso. Isso é um problema de falta de quê? De regulação adequada, né? E a regulação é como o ar que está nessa sala, né? Nós não vemos, mas se retirarmos esse ar, nós vamos começar a passar mal, ter algum problema. E aqui, quando eu falo de mitigar, eu chamo a atenção da importância das agências reguladoras setoriais, que é o modelo que foi implantado no Brasil a partir dos anos 90, com a reforma do Estado, e que em 2001 criou a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Então, a nossa vida toda ela vai ter algum tipo de regulação, né? Se eu tenho água ali, tem a Agência Nacional de Água. Se eu tenho plano de saúde, eu tenho uma agência que cuida disso, eu tenho remédio, enfim, a NTT, toda a nossa vida está tendo algum tipo de regulação. Então, eu queria chamar a atenção aqui de vocês para, nesse ambiente, né, que se dá a logística, porque a logística é o que cada empresa, cada pessoa faz, mas precisa de infraestrutura. Infraestrutura física, infraestrutura intelectual, e quem deve proporcionar essa infraestrutura é o Estado, com políticas públicas de longo prazo. Então, quando eu vim hoje, eu decidi, né, eu vou por aqui, estou fazendo a minha logística. Aí, o problema de infraestrutura, problema de regulação, né? E isso ocorre todos os dias na operação de container, tanto no embarque quanto no desembarque. Então, queria chamar a atenção. Isso aí é um roteiro, né? Problemas logísticos. Então, diferenciando que a logística é diferente de infraestrutura. Não há logística sem infraestrutura adequada. E não há infraestrutura e logística se não tiver uma regulação eficaz. É uma regulação que determine
tire do papel. No caso do setor portuário e do setor marítimo, eu tenho duas resoluções muito importantes. No setor portuário, a resolução número 75 de 2002, ali tem os critérios, as infrações, e no setor marítimo, envolvendo os transportadores marítimos efetivos, né, e os agentes intermediários e os usuários, é um código de direitos e deveres, temos a resolução 62 de 2021. Para 75, para quem opera no setor portuário, existe já uma matriz de risco que está na resolução 112, que vem ajudando bastante. E nós tivemos recentemente, muito em função das denúncias do Secafé na ANTAC, das 300 e poucas denúncias envolvendo demurrage e detention, umas 180 ali são nossas, umas 150, 120 é do Secafé. Então, a ANTAC está com pouco servidor. Eles fizeram, então, um acordo 521, que é justamente para ter alguns entendimentos quando se dá cobrança de detention e demurrage. Tá? Então, assim, e como mitigar os prejuízos, regulação para quem, alternativa de embarque. Então, eu peguei esse Global Port Congestion de 2021, de outubro, aí, na pandemia, para ver como é que estava o mundo, né, nesse dia, quantidade de navios containerneiros nos Estados Unidos aguardando atracação, 558 navios. Vessel é navio, vaso, né? 2,5 milhões de TEUs e 2.400 navios de bunker, né? Granel sólido e granel líquido. Então, ali, para ver o quadro do mundo, né? Os Estados Unidos tinham mais navio com problema do que na China. Por quê? Porque a logística da China tem planejamento de Estado e eles não fazem com que um navio graneleiro ou porta-container chegue no porto e fique fundeado, pagando demurrage até operar. Os portos são muito mais eficientes. Na maior parte das vezes, eu já naveguei para a China também, naquela época já não tinha esse problema, a atracação geralmente direta, não ficava aguardando. Então, a eficiência lá é melhor. E peguei aqui, 19 de abril, atraso de cargas em portos pelo Brasil, cresce e provoca custos bilionários ao setor. Agradeço ao Secafé e ao Lucas Delox que essas informações com a falta de janela, as omissões de porto que vieram nesse relatório e os números começam a ser colocados na mesa e começam a incomodar as autoridades portuárias, os armadores, a ANTAC, o Ministério dos Portos e Aeroportos, porque a economia se dá no porto, e o porto é um elemento de conexão entre os modais. Eu não tenho como produzir 100 mil toneladas de açúcar, salvar num PDF e mandar por e-mail para a Índia, né, Ângela? Vai precisar de logística terrestre, vai precisar de porto para embarcar, vai ter problema com mapa, até embarcar. E depois que desembarca, que embarca e desatraca, no trecho também, até chegar lá. E chegando lá também vai ter problema até chegar no destinatário final. Tá? Então, eu preciso ter logística. Então, problemas climáticos e gargalos de estrutura são principais entraves. Tudo isso poderia ser mitigado se os usuários participassem mais. Porque só tem esse evento hoje aqui porque alguém produz e alguém vende e alguém compra. Nós todos somos prestadores de serviços para quem? Para a carga. Sem a carga, nada acontece. Então, é preciso que a carga, que é que paga a conta lá no supermercado, na prateleira do shopping, aquela armazenagem caríssima, né? Aquela demurrage ou detention caríssima, ou aquela taxa que também, além de ser cara, muitas vezes é indevida, não se justifica, isso vai lá para a prateleira do supermercado. Então, tem ali a palavra demurrage, 2,3 bilhões de dólares em 2024. Para a Folha de São Paulo ter publicado isso aí é porque quem passou a informação, né, tem alguma evidência ali. Isso aí é Delox, tá? De janeiro de 23 a julho de 24, nós temos aí alterações de navios. Na Marinha Mercante, quando eu estava na Europa e fazia na escala com linha regular em alguns portos, lá na Europa eu já sabia qual porto o navio iria omitir. E essa omissão de porto
como está na norma ANTAC, na Marinha se chama dar uma rasteira no porto. Muitas vezes é uma decisão eminentemente comercial. É claro que se a barra está fechada, teve lá um problema climático, aí a autoridade portuária disse não pode, né, não pode operar, aí é diferente. Mas mesmo assim, tendo problema climático, é preciso analisar as causas disso. Então, aqui, ó, em julho de 2024, 77%, 103 alterações. De 103, 77% teve alteração. É um número absurdo. E a carga fica ali, fez tudo o possível e impossível para entregar, depositar no terminal dentro do deadline, o navio não vem. Né? O navio não vem, aí o terminal o que faz? Vai cobrar armazenagem adicional. O armador ou agente viu que houve ultrapassagem do free time. Não leu a norma da ANTAC, que diz que quando, né, há um fato imprevisível, esse free time ele tem que ser suspenso ali. Aí o usuário não consegue, quando pega o container vazio de depot, ele não faz o pedido para depositar. Tem que ser antes do final do free time. Ele tem que pedir antes, a questão da prova, Ângela, durante o free time, o primeiro, e depois que passou esse free time. Porque eu tenho uma prova antes dos 5 dias, dos 10 dias, o terminal não se manifestou, o armador não se manifestou, e depois também, se for 10 dias. Então, não tem como, é indefensável isso levando para o regulador o cancelamento dessa cobrança. Tá? Então, aqui também, né, os números, aqui o Secafé também, trazendo os números ali, nos portos, vários portos, na maior parte, 80%, 75% é embarque por Santos. Existe aqui um colapso, então tem um número ali no final, esse prejuízo portuário de 12 milhões de reais só em novembro. Né? Com gastos extras, grande parte possível de restituição. Está lá, é só pegar, está em cima da mesa. Tá? Claro que tem que ter prova. Então, eu estou trabalhando aqui com alguns problemas. Né? Então, existe um prêmio Nobel de Economia, que é o Oliver Williston, e ele disse o seguinte, ele desenvolveu essa teoria, economista norte-americano, eu estudo muito economia, que é a teoria dos custos de transação. Né? Aquelas 100 mil toneladas de soja que eu vendi lá para a Índia, se eu tiver um custo de transação muito alto, o negócio não se viabiliza. Custos logísticos, custos tributários, de serviços de terceiros. Então, essa economia não se justifica. Então, nós temos hoje muitas operações, por exemplo, eu já tive um caso há uns 6 anos, onde na importação de 12 contêineres com valor CIF da carga 2.600.000, teve um problema aduaneiro, a carga chegou na tabela pública, armazenagem 5.400.000. Mais do que o dobro. Viola a teoria dos custos de transação. Por quê? A legislação, não sou eu, diz que tem que ser módico. Uma das condições de serviço adequado é aquilo que o regulador tem que proporcionar para a carga, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, ele tem que garantir o retorno do investidor privado. Mas um serviço adequado, ele tem que ser um serviço eficiente, o prestador de serviço tem que mitigar os danos do usuário, um serviço módico, um serviço com segurança e com previsibilidade e com transparência. Qualquer violação de um desses critérios enseja possivelmente uma infração administrativa, mas tem que ter evidência. Tá? Então, serviço adequado, mas eu informei o valor, né? Eu embarquei. Sim, mas esse valor ficou muito alto. Violou a modicidade, é possível que haja ali uma infração. Tá? E tem que levar para o regulador para que esse valor ele seja reduzido e, eventualmente, até ressarcido. Então, eu vi aí 55 mais práticas só no embarque. Peguei algumas em precariedade no acesso terrestre aos portos de Santos, alto risco, né, para chegar a Santos, indisponibilidade de janela para embarcar o contêiner para depósito, para devolver o contêiner. Santa Catarina tem cliente que desembarca em Itajaí, Itapoá, e o armador manda devolver em Paranaguá. Está violando o serviço adequado. É uma infração administrativa, porque ele tem que mitigar os custos do usuário.
Bloqueio de embarque por não pagamento de fatura ilegal. Então, teve uma detention aqui que foi gerada ilegalmente, porque ele não observou a suspensão do período de livre estadia, depositou no terminal, embarcou, desembarca no terminal do armador lá fora, porque é verticalizado, eu não sou contra a verticalização, e lá, porque não pagou a detention aqui, ele restringe, ele faz a retenção lá fora. Então, ele está cobrando detention ilegal e está restringindo, está retendo o container por não pagamento de detention e ultrapassando o free time no destino, gerando demurrage lá fora também. E armazenagem também. Então, 3 cobranças. Tem que ter a prova disso. Primeiro, que não se pode reter carga aqui ou em qualquer lugar, embarcando aqui ou vindo para o Brasil, só 2 possibilidades. Em caso de não pagamento de avaria grossa, bem declarada e frete. Qualquer outra rubrica de serviço é ilegal e seja multa na ANTAC. Tá? Só frete, mas eles colocam tudo. Então, isso aí é outro problema. Retenção de carga no porto de destino, cobrança de armazenagem adicional na origem por não embarque, ainda que tenha depositado dentro do deadline no destino por retenção ilegal. Cobrança de taxa de limpeza de container, cobrança de armazenagem por retenção da carga por parte da aduana. Na matriz de risco, a resolução 112 diz que isso é do risco do usuário. Sim, o risco do usuário dentro da legalidade. O que a legislação diz? Até 8 dias é comigo. Se a carga foi retida pela aduana e a aduana estava em greve, ficou 40 dias, e aquilo ali gerou uma demurrage, uma detention, aliás, ou armazenagem ilegal, 8 dias é com o exportador, é da matriz de. Passou disso, é com o terminal. Tem que cobrar de quem? Da aduana, ou de quem causou. Que a lei diz isso. Então, esse é um ponto que tem que ser repensado na matriz de risco da 112. Tá? Cobrança de sobreestadia, já falei, despesa com terminal retroportuário por disponibilidade de janela. Nós temos um precedente muito importante de um exportador que veio com um container aqui para Santos, com janela, e não conseguiu porque o gate fechou. Ele teve que ficar no retro. Ultrapassou o free time, segundo o armador, e teve despesas com o terminal retro. O armador entrou com uma ação de cobrança judicial de R$17 mil. E aí nós fomos consultar, você teve despesa? E comprova aqui que você fez tudo, estava orientado. Pedido de janela antes do free time e depois. E o comprovante de pagamento. Fizemos a contestação da detention e fizemos uma reconvenção, que é um contra-ataque no processo. Você entra cobrando 1.000 de mim, eu disse, olha, eu não estou devendo 1.000 e você está me devendo 2.000. O juiz julgou improcedente a detention e mandou devolver as despesas com retro. Houve recurso por tribunal, fiz sustentação oral, foi mantido por 3-0. O armador agora, desesperado com o precedente, que o valor era até pequeno, era menos de R$1.000 a armazenagem, mas o problema é o precedente. Está tentando fazer com que o recurso especial vá ao STJ, mas foi inadmitido, aí tem um agravo. Taxa PETAX, né, que é o câmbio de até 16%, 17%, 18%, também saiu um escândalo, é crime de usura, é infração administrativa. Não é igual a do Banco Central, mas né, eu acredito que possa ser admitido de 4%, 5%, 6% em cima do... Já acho muito, mas aí tem que analisar o caso concreto e levar para a ANTAC aí determinar né, a redução da taxa PETAX. Bom, muitas cobranças ilegais, dezenas, não preciso usar aquela lupa para achar. Uma delas é Export Logistic Fee, não tem fato gerador que justifique isso. Quem pagou tem direito a pedir a devolução nos últimos 5 anos, não precisa judicializar. E o gerenciamento de risco, que eram os terminais aqui de Santos e um terminal no Rio que cobrava, que além do ad valorem, era 0,5% sobre o valor CIF da carga depositada para embarque. Isso também está declarado ilegal. A Gris e a Elf são ilegais, mas estão cobrando até hoje.
Eles cobram. Tem um terminal aí que ele tem uma receita bruta de 1 bilhão e em 4 anos ele teve 12 milhões de multa por cobrar armazenagem adicional. Em 4 anos, 12 milhões. Em 1 ano ele recebe 1 bilhão. Ele vai deixar de cobrar a armazenagem adicional, embora seja proibida? Não, ele continua cobrando. Agora, quem reclama tem o direito a cancelar. Quem não chora, o direito não socorre aos que dormem. Tem que analisar, porque eles mudam os nomes, as rubricas, são sopa de letrinhas. Tá? Sopa de letrinhas. Tem que analisar o caso concreto, não tem uma receita de bolo, mas a norma da ANTAC ela é muito clara. O Heron até me perguntou ontem. Fato gerador tem que ser comprovado, tem que ser informado 30 dias antes. Se não tiver fato gerador, se você tem que exigir, né? Tem que pedir, porque a ANTAC, naquele caso concreto, analise se tem mesmo fato gerador. E se não tiver fato gerador, vai ter uma decisão que vai proibir aquela cobrança. XYZ. Mas a experiência ao longo dos anos aí me comprovou que XYZ, a maior parte não reclama. O que é que eles fazem? Eles compram outra ABC. A mesma XYZ vira ABC. Então tem que estar monitorando o tempo todo, né? Ninguém morre de tédio. Falta de capacitação dos operadores do direito. O meu mestrado na PUC do Rio, 94, 95, foi sobre judiciário. Meu doutorado também na Federal de Santa Catarina foi sobre judiciário. Os nossos juízes são extremamente qualificados, mas não estão capacitados para julgar matérias complexas, dinâmicas, como direito marítimo, direito aduaneiro e direito portuário. Não estão. Não é porque eles não sejam bons, são bons, mas eles não têm capacitação. Se não tem na graduação, não cai na prova do concurso e não tem nas disciplinas das escolas da magistratura. Eu orientei uma dissertação em 2012, 13, na FGV do Rio, que mostrou isso. Não estão capacitados. Então, como é que você vai levar para o juiz que não sabe o que é nível CC, o que é free on board, o que é free time, série de terminologias. Por melhor intenção que eles tenham, e tem, a maior parte tem, temos excelentes magistrados, inclusive em Santos, que se esforçam, mas ele lida com tudo. E isso é um nível de sofisticação técnica complexo, e os valores são altos. Então, um recado que eu dou aqui, 2, tenham provas e evitem levar o problema para o judiciário. Mas também evitem levar, mas não sejam arrastados pela outra parte credora no judiciário. Vocês têm que estar na frente do problema. E, terceira dica, se dão um desconto sem você pedir, pode ser de 10%. Primeira evidência de que aquela cobrança é 100% ilegal. Isso é muito comum. Como é que você vai me dar um desconto de 50%? Espera aí, tem algum problema. De 20%, de 30%, eu não pedi. Tá? Então, aí eu coloquei ali, né? BLs, book, termo de compromisso com cláusulas que violam a legislação. O modelo de regulação da ANTAC, das agências reguladoras no Brasil, é um modelo de regulação ex post. Eu tenho as normas com esses critérios de serviço adequado, né? Alguns direitos, mas os contratos, os termos de compromisso, os termos de responsabilidade, os bill of lading. Não conheço contrato de adesão sem cláusulas abusivas. São contratos de adesão. Então, o que seria ideal? Bom, eu vou ter um termo de responsabilidade, submeter a agência antes daquilo ser utilizado no mercado. Mas não é assim, a agência não tem braço. Por isso que é importante que vocês tenham uma assessoria técnica e jurídica para analisar esses contratos, os BLs, porque é cheio de cláusulas abusivas. Mas aqui é do jogo do mercado, não é aqui, é no mundo inteiro. Então, o modelo é esse. Leva para a agência, que a agência, naquele caso concreto, vai analisar se tem alguma ilegalidade. Aí tem as ameaças, não tem a metodologia ainda para identificar abuso nos preços de tarifas. Nós chegamos próximo a isso na modicidade que nós queríamos para a sobreestadia, demurge detention. O superintendente entendeu que deveria submeter uma minuta de resolução com essa metodologia, o superintendente que era diretor interino. E aí
uma diretora da agência pediu vista, ficou 7 meses, e aí ficou 4-1, ele foi voto vencido. Então, não existe ainda uma metodologia para identificar abusividade. Cobrança de armazenagem ad valorem. Aí tem essa decisão do TCU dizendo que essa cobrança ad valorem, em cima do valor da carga, só tem no Brasil. Aí eu fui atrás disso. De onde isso vem? Do Brasil colônia. Porque a metrópole portuguesa, a coroa, queria cobrar o quinhão, que era os 20% ad valorem, em cima das riquezas, inclusive o café, ouro, etc. E isso era cobrado aonde? No entreposto aduaneiro. E esse ad valorem lá do Império ficou na matriz de cobrança de serviços portuários. Não faz sentido eu pagar 0,5% por dia em cima do valor de uma carga. Então, isso precisa ser repensado também. Então, tem essa questão do ad valorem e essa questão da falta de metodologia. Então, aqui... Bom, retroportuários, né? Conseguimos colocar no PL 733, trazer os retroportuários para a regulação da ANTAC. Aqui em Santos nem preciso falar, exceto os que estão aqui, né, que fazem o serviço direitinho, né? Mas os que estão lá fora, eu tenho minhas dúvidas. É muito complicado. Então, esse é um problema também, um terceiro problema. Problema de acesso. Eu tive vários casos aqui com cocaína colocada tanto em retro quanto em molhado, único lugar do Brasil, dentro do container, né? A questão do leilão aqui do STS-10, que nós temos uma posição que tem que ser aberto para que tenha mais players. Eu não sou a favor nem contra a questão da verticalização, mas eu acho que a experiência que eu tenho nos verticalizados, eu tenho menos problema de ineficiência e cumprimento de escala nos terminais ditos não bandeira branca, né? Aí repensar o modelo export e um enorme ônus probatório ao usuário para fazer valer os seus direitos na ANTAC. É quase que uma prova diabólica, uma prova impossível. E se não tiver essa prova, vocês não levam. E se eles entrarem com uma demanda no judiciário e você não tiver essa prova também, dificilmente vocês vão ser isentados dessa cobrança, tá? Então, é importante. Então, essa foto aí, muita gente não gosta, mas o pessoal do TED Talk diz que se você mostrar uma foto que tem emoção, após 3 dias, 70% das pessoas vão se lembrar da foto. Se eu colocasse uma frase ali, era só 10% ia se lembrar. Então, a foto diz muito, né? É claro que isso aí não é aqui no Brasil, né? É lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem isso, né? Exportador de açúcar não vivencia isso aí, né, Ângela? Aí tem 2 artigos que eu publiquei sobre a questão da verticalização, onde eu defendo, mas com regulação, E assim, ainda que tenha STS-10 aqui, isso é uma condição necessária, mas não é suficiente para que haja serviço adequado. A bagunça pode continuar. Porque o usuário precisa cuidar da sua logística. Eu até brinco às vezes, né? Quando assim eu estou com mais uma certa liberalidade, eu digo, olha, o usuário brasileiro, ele quer que o advogado consiga uma decisão impossível. Ele quer uma liminar, mas não quer que o CNPJ dele apareça. E ele não tem prova. Aí eu digo, eu acho que nem uma pesquisa da NASA para entender essa mentalidade. O pessoal está rindo, né? Mas é isso que eu vejo há 30 anos advogando. É difícil, mas para nós é missão, né? Bom, problemas, então, aí de demurge, já falei sobre isso, e o aumento dos custos de transação, e por isso que nós temos tão poucas pequenas e médias empresas operando no comércio exterior. A média mundial é 35% da pequena e média na corrente de comércio exterior. No Brasil é 10%, 15% e caindo. Na Coreia do Sul é 40%, 45%. Por quê? Uma empresa pequena dessa pega um caso onde tem um problema de demurge, detention, armazenagem, quebra a empresa. Quebra, ela fecha, e ela não vai voltar nunca mais para o comércio exterior, por causa dos custos de transação e da logística. Problemas também de aumento de frete unilateral devido ao atraso do navio. Eu faço uma cotação, tenho lá a cotação daqui a uma semana, com deadline de $5 mil. O navio atrasa 1 mês, 2 meses. Aí ele paga os 5 mil, e depois vem um frete complementar de mais 3, 4 mil.
ilegal. Vai valer o primeiro cotação. Tá? Mesma coisa, quem pagou, se tiver prova, tem o direito de analisar e, eventualmente, pedir a devolução desse frete complementar. Cobrança de surcharge, já falei sobre isso aí. Cargas avariadas, extraviadas, entregues em porto diverso do destino. Né? Isso aí também é outro problema. Aqui um caso de uma demurra de $257 mil de um contêiner, cujo valor da carga foi $78 mil e o frete 6 mil. Isso é o tal do custo de transação. Isso é um cliente meu do Rio, que eu mandei a decisão do TJ de Santa Catarina, e ele fez esse artigo, e eu divulguei. Está aí no site do Porto Gente, vocês acham lá. Tá? $257 mil, gente. O frete foi 78. Isso é um absurdo. Né? Como tolerar isso? Então, está aí o barbeito. Aqui, a evolução das cargas crescendo, a demanda, e a falta de capacidade operacional, tanto de área retroportuária para fazer face a isso, né? Porque Santa Catarina, por exemplo, já está tendo colapso. Movimenta 3,2, 3,3 milhões de TUs ano. Com as obras de ampliação do berço, da portonave, do terminal de Itapoá, Imbituba crescendo e Itajaí operando, em 3 anos vai passar para 6,5 milhões. Como é que vai ficar esses retroportuários, se hoje já tem problema? Bom, a importância da regulação setorial, que queria enfatizar isso, fazer o possível para atuar no preventivo e no extrajudicial, não deixar o eventual credor, cobrador profissional, que eu chamo, entrar com a medida judicial, fazer o protesto, porque se protestou, para suspender o protesto, você vai ter que depositar o valor em juízo, uma ação judicial, cara, e aí vai discutir se aquele valor é correto ou não. Isso demora e tem custo de transação. Né? É um setor que exige alto grau de expertise. Na agência reguladora, eu tenho o porrete, eu tenho a multa, que não é possível no judiciário, né? O regulador. Né? E aí a resolução 75, eu peguei só o inciso 1º do artigo 2º, que trata ali dos critérios do serviço adequado. Não basta ser um só, né? Tem que ser o conjunto todo. Né? Bom, aí o dever de eficiência, que é o dever de mitigar a perda do custo do usuário, né? E a modicidade. Tem na resolução 75 e tem na resolução 62, que é para transporte marítimo. Uma das principais normas. Esse aqui é um caso concreto, não estou citando o nome, mas nesse caso aí foi uma cobrança de um agente intermediário. Em 2011 não tinha norma da ANTAC, um problema do mapa, que depois viu que o mapa havia errado, exigiu licença de importação, não precisava, mas ficou 246 dias. Isso gerou uma cobrança de 1.578.000, que com a denúncia na ANTAC nós conseguimos reduzir para 489 mil, e agora nós estamos com uma ação judicial contra o despachante aduaneiro que agiu de má fé para que houvesse aquela leniência na operação, e ele não se mexeu durante esses 246 dias para tentar retirar os 3 contêineres. Tá? Então, isso aqui é o laudo técnico, porque nós pegamos esse processo já em execução, já, né, na fase terminal. E mesmo assim nós conseguimos reduzir para 489 mil. O cliente pagou esses 489 mil, é uma empresa pequena, ele não quer mais saber de comércio exterior. Quando ele vê um contêiner com aquele nome do armador num caminhão na BR, ele para o carro para não ter crise. Ele e a esposa. Uma empresa pequena, no interior de um estado do Brasil, empregava 25 pessoas, demitiu a metade por causa de uma cobrança de demurge em 3 contêineres em 2011. Tá? Aqui, peguei do processo. Né? Opa! E agora aqui, Ângela? Quem é que me ajuda aqui? Opa, deixa eu ir lá. Já estou acabando, pessoal. Quanto tempo falta aí, Ângela? Me avisa aí quando estiver faltando 5 minutos para eu... Bom, aqui é o resumo que está no processo, tá? 6 minutos, está acabando já. O valor
da demurge foi 50,2 vezes o valor do frete, tá? E 28,2 vezes o valor da carga. Caso concreto, isso aí ninguém me disse. Está lá e foi para a ANTAC e foi para o TCU. Tá? Então, o valor médio do contêiner, 12.750. Aqui, em outro caso, eu já falei para vocês, nesse caso que teve 5.400.000, nós conseguimos reduzir para 1.350.000. Porque uma coisa é a tabela pública. Quando você chega lá no hotel, não tem aquela tabela lá da diária do hotel, aquela tabela pública. Tem que ser informada. Mas, no caso concreto, a agência vai analisar se, com base naquela tabela pública, não tendo um contrato à parte, aquele terminal está cobrando o valor que viola a modicidade. No caso concreto. Então, nesse caso aqui, era uma cobrança de 5.400.000, que nós conseguimos fazer um acordo para 1.350.000. E não temos, tem uma cláusula de sigilo, estou trazendo o caso, nós conseguimos, então, foi pago 50% na assinatura do acordo e 10 de 67.500. Então, teve um ganho de 4 milhões. A agência reguladora está no meio desse triângulo, em cima o poder concedente, aqui do lado a indústria regulada, armadores e terminais e agentes, e aqui vocês, o usuário, que é aquele que paga a conta. A agência tem que equilibrar esses interesses e as nossas normas, como o André Sejas colocou hoje de manhã, tanto a 62 quanto a 75 são, on paper, as melhores do mundo. Né? Só que tem que fazer aquela pesquisa lá da NASA, né? Que aí é outro ponto. Bom, aqui eu trouxe isso aqui, mas é bem rápido, a possibilidade de também operar o Brickbook. Tem lá um parceiro nosso que ele já operou açúcar, e como eu vim para cá, né, é bem rápido, coloca aí a possibilidade, ainda que tenha um trecho de 170 quilômetros a mais, esse terminal aqui, ele faz com que exista uma eficiência maior e o não pagamento de demurge de navio, porque o navio atraca para açúcar em sacos. Tá? Então, historicamente, Paranaguá é a maior escala para granéis e tem lá o congestionamento. Esse é um terminal, é um TUP lá dentro do complexo de Itajaí. E tem prioridade, enfim, tem toda aqui, eu não vou entrar em detalhes. Eu já estou acabando, Ângela. Eu não assinei termo contigo, né? Não tem demurge. Deixa eu ver aqui. Aqui, já estou fechando já, tá? Aí tem um cálculo aqui que ele coloca aqui, não vou entrar em detalhe, mas vai estar disponível. E tem ali que é a questão da demurge. Então, a tonelada, o custo de tonelada ensacado é menor operando por lá do que embarque em Paranaguá. Terminando aqui, nós temos que sempre identificar para onde vai o vento e ajustar as velas, uma atuação sistêmica de médio e longo prazo, com planejamento de Estado e atuação micro, e a capacitação permanente de todo mundo, porque é o setor dinâmico. O uso da análise econômica, tem esse artigo que eu publiquei nessa revista A1, né, que é nível máximo lá na China, em Pequim, Beijing Law Review, que é o uso da análise econômica do direito na regulação do transporte marítimo e atividade portuária, onde eu critico a agência em inglês para o mundo inteiro, que nós não temos ainda a metodologia para identificar abusividade. O associativismo e maior participação dos foros regulatórios, isso tem que ser permanente, participar das audiências públicas que a Ângela está fazendo, inclui os retroportuários, empoderamento das agências reguladoras, com aumento do orçamento. Eu faço parte lá do Instituto dos Advogados, eu dei um parecer agora que é justamente para apoiar esse PLP, que faz com que, alterando a lei de responsabilidade fiscal, as multas das agências possam fazer parte do seu orçamento, para que tenhamos concurso, capacitação dos servidores. Que nada do que nós estamos falando aqui, ele funciona se não tiver a mudança de mentalidade do usuário e servidores qualificados, bem remunerados, enfim, sempre atualizados. Tá? Então, nós temos uma metodologia aí para identificar, e era isso aqui que eu acho que é interessante. Novamente, a foto. Tá? A nossa Constituição ela é capitalista, ela tem que garantir a defesa da concorrência, a defesa do usuário e segurança jurídica, que implica contratos com função social. Um contrato de demurge ou de transporte com aqueles valores absurdos, ele viola a função social do contrato. E é o equilíbrio, né? O objetivo é ter justiça. Aí eu pego a palavra porto,
que tem 4 letras: importa, exporta, portaló, transporte, oportunidades. E o nosso idioma vem de Portugal. Até nisso tem Porto, né? Então é isso, pessoal. Fica à disposição aí e agradeço a Ângela. Não sei se tem pergunta, Ângela, mas fica à disposição. Tá? Muito obrigado. Obrigada, doutor Oswaldo. Aí eu trouxe aqui, olha, 3 livros aqui para sortear. Não sei se eu dou para a Esha, Ângela. Você faz o que você... A Hexa, né? Ângela, você tem aqui 3, tá? Obrigada. Vamos tirar uma foto aqui para o registro. Mas Pedir para você falar um pouquinho, Ângela. E assim, as perguntas vão ser encaminhadas pelo QR Code, e tem um QR Code seu, com todas as suas obras, livros, etc. Mas ali é que está o QR Code com as perguntas que alguém quiser fazer e serão encaminhadas para você. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Já. Gente, chegamos ao final do primeiro Sugar Day. Eu espero que tenha sido muito proveitoso, como disse no início, com muito aprendizado, muita troca de experiência, até para quem está assistindo a gente na transmissão ao vivo, e que, com tudo que a gente escutou aqui, a gente consiga construir juntos um mundo melhor, um futuro melhor para todos os envolvidos. Mais uma vez, eu quero agradecer. Que o nosso futuro seja doce. Quero agradecer de novo a ACS, toda a sua equipe. Muito obrigada. Carol não está aqui, mas assim, está lá no fundo, Carol. Obrigada, gente, por ter ajudado a ter esse sucesso. A nossa mestre de cerimônias aqui. E um obrigado a todos vocês que ficaram até aqui assistindo, e vamos ver se a avaliação, né, ali do QR Code for positiva para a gente fazer um segundo. Eu estou firme e forte aí, com energia para fazer outro. Então, está dizendo que ainda tem um café lá em cima, vamos finalizar o nosso networking lá e a saideira. E um bom final de dia para todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, Ângela? Muito obrigada, e não esqueçam que as respostas vão ser enviadas por e-mail para as perguntas que foram feitas. A gente conta com as respostas de vocês para a pesquisa de satisfação desse evento. Vai ter um coffee break agora para encerrar, né? Um encerramento. Esse também é um recado aqui em cima. E, para finalizar, a gente quer agradecer a Associação Comercial de Santos e a Associação de Exportadores de Açúcar e Álcool, a Hexa, agradecem a presença e desejam a todos uma ótima noite. Muito obrigada, gente.